Convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1 a 8. Eu dou bom dia a todos os irmãos e um pouquinho de frio aqui de Florianópolis. Um pouquinho só, hoje amanheceu 9 graus, está bem fresquinho. Por isso que eu estou aqui protegendo minha careca, tá, queridos? Fiquem... Não virei funkeiro não, tá? Só uma proteção para carequinha aqui, para não ficar gripado. Marcos capítulo 16, versículo de 1 a 8. É um prazer poder compartilhar nesse dia onde comemoramos 167 anos, em que Deus tocou no coração de um casal de tão distante, né, para mudar a história da nossa nação. E eles obedeceram, e por isso nós estamos aqui, não só nós que somos congregacionais, mas todas as igrejas de Cristo Jesus, e aqui foram plantadas a partir da obediência desse casal. E aqui esse texto vai nos ajudar a entender os desafios que temos na vida, né? Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, no túmulo, viram o jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde os tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo, e nada disseram a ninguém. Vou ler mais o 9 também. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelia 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Esse texto tem alguns tesouros que eu gostaria agora de garimpar com os irmãos e trazer nesta manhã, compartilhar. E é um texto que a sua atmosfera era cercada de medo. Os irmãos lembram, Jesus havia sido crucificado há 3 dias, na sexta-feira tarde, final da tarde, noite, sábado todo, e aquele domingo era o 3º dia daquela atmosfera de tristeza, de medo, de dor, de desilusão, desapontamento, de desesperança. Esse é o cenário que a gente encontra essas 3 mulheres. Todos já haviam desistido. Alguns já estavam indo para Emaús, muitos para Galileia, e os que ali sobraram estavam dentro de casa, trancados, e essas mulheres também vivendo essa atmosfera. Os seus líderes estavam todos abatidos. Mas elas, creio eu, hospedadas talvez ali em Betânia, perto daquela região ali, se levantaram domingo pela manhã pelo comprometimento que elas tinham com Jesus. Havia sido tudo acabado, não tinha mais nada de pé, não tinha mais uma esperança sequer, mas elas seguiram, elas avançaram. E a primeira observação que a gente tem aqui, que mesmo diante das impossibilidades, elas não pararam. É muito interessante, e me desculpa o Robert Cali, mas no nosso informativo aqui da IEC Floripa da semana, a minha homenagem é a Sara. Fico imaginando ele chegando ali, e Rio de Janeiro não deu certo, tiveram que subir para Petrópolis. Fico imaginando a cabeça de Robert e pensando: meu pai, como é que eu vou começar? É muito pior do que eu imaginava nessa terra, não encontro ninguém, e ele sobe ali para Petrópolis e ali isolados. Eu fico imaginando Sara num domingo ali, dia 19 de agosto, ela olhou a sombra de uma árvore, 5 crianças e uma Bíblia. Ela deve ter pensado assim: para mim basta. Enquanto o Robert talvez não está isso na história, não. Está pensando, talvez Robert pensando nas impossibilidades, a Sara fala assim: eu vejo aí que eu preciso avançar.
e ela foi honrada, porque justamente é o marco da história do início da pregação do evangelho em língua portuguesa no Brasil, a partir daquela mulher que continuou, ela avançou, ela não enxergou as impossibilidades. Você vai ver isso no versículo 1 a 3, que quando elas estavam avançando, acordando de madrugada, nenhum homem para ajudar, elas se tocaram. Quem é que vai tirar a pedra? Como é que nós três, Marias, duas Marias e mais Salomé, nem Tiago, que eram os filhos de Salomé, Tiago e João, estavam juntos, estavam trancados. Quem que vai tirar essa pedra de lá? Ou seja, elas estavam diante de impossibilidades, elas estavam diante do impossível, elas estavam diante de barreiras intransponíveis, mas elas não pararam. Elas continuaram avançando, pensando em tudo isso, mas elas foram lá, elas continuaram. Queridos, a única forma que nós temos de agradar a Deus, e nós vemos isso em Hebreus capítulo 6, é com esta fé, uma fé que não retrocede, uma fé que não desiste. E elas honraram o comprometimento que elas tinham com Cristo Jesus ao não parar, mesmo diante da impossibilidade. Barreiras se levantam, né? E quem é aqui do Sul, mas não só do Sul, e pregar o Evangelho é uma obra não difícil, é uma obra impossível de ser feita. O pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, nós vamos encontrar muitas impossibilidades, mas o primeiro fruto, eu costumo dizer para os pastores que estão chegando aqui na região, o primeiro fruto que a gente colhe no sul do país é a perseverança. Se nós não colhermos esse primeiro fruto, nós não colheremos nem mais nenhum fruto, porque nós vamos desistir. Nós não podemos parar. Diante das dificuldades, nós temos que continuar. E elas não pararam. Esse é o primeiro tesouro que nós podemos extrair desse texto. O segundo tesouro, nós vamos ver do versículo 4 a 5. Diante das impossibilidades, ao não parar, o que isso move o coração de Deus? Aquilo que a gente não consegue fazer, quando nós não paramos, mesmo quando nós reconhecemos que não temos capacidade, Ele que move todas as pedras que precisam ser movidas. Quando elas chegaram lá, elas devem ter se assustado, porque elas tinham na mente uma pedra que elas não conseguiam, não tinham força para tirar, lacrada pelo selo romano, com uma guarnição de soldados. O que essas três mulheres foram fazer lá? Mas aquilo que elas não conseguiam fazer, Deus fez no lugar dela. Aquilo que elas tinham que fazer, elas precisavam fazer. E aquilo que elas não conseguiam, aquilo que elas não tinham possibilidade, não tinham força, porque eram fracas como nós, elas reconheciam as suas fraquezas, aquilo que elas não conseguem mover, Deus move. Quando elas chegaram lá, versículo 4, a partir do versículo 4 vocês vão ver, e olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Elas só tiveram a oportunidade de ver Deus movendo pedras, porque elas não pararam. Se elas tivessem ficado em casa, se elas tivessem raciocinado, pensado somente com a mente, não com o coração, elas não teriam a oportunidade de serem as primeiras testemunhas e as primeiras missionárias da ressurreição de Cristo Jesus. Mas por elas terem ido e não parado e não retrocederem, Deus então moveu as pedras. Deus então tirou do caminho os obstáculos. Deus então fez acontecer aquilo que elas sonhavam, mas consideravam impossível. Então esse é o segundo tesouro. Se não paramos, queridos, e não podemos parar, se cremos naquela promessa que Ele nos deu, vamos seguir, mesmo diante das impossibilidades. E quando seguimos, podem ficar tranquilos, que as pedras que barram o caminho, que as portas, nem que sejam as portas do inferno, elas não conseguirão prevalecer ao avanço da igreja do Senhor Jesus, seja onde for. Isso é promessa, queridos. Nós precisamos reavivar essa verdade no coração. Eu sei que não é fácil, muitas vezes nós nos sentimos muito fracos. Eu estava conversando ontem com alguns irmãos, nós estamos pregando uma série de mensagens chamada Dores da Alma, e essas 2 semanas eu não sei por que Deus me fez sentir todas as dores da alma que eu tinha que sentir, talvez para que eu pudesse pregar com mais propriedade,
Mas às vezes dá vontade mesmo de falar assim, não dá, Senhor, é uma pedra intransponível. E Deus fala assim, realmente é. Não dá com as suas forças, mas eu sou Deus. Eu sou aquele que faço acontecer aquilo que não é. Eu sou aquele que usa aqueles que não são. Se você acha que não é, se você reconhece sua fraqueza, você está no caminho certo. Você está na posição certa. Porque é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E eu queria destacar aqui o terceiro tesouro que nós podemos aqui garimpar desse texto. Olha aqui, a partir do versículo 7, as pedras são movidas, Deus faz acontecer, Deus dá força para elas continuarem, perseverarem, não retrocederem. Mas Ele não faz isso por qualquer coisa. Ele não faz isso para qualquer atividade. Queridos, nós amamos nossas igrejas, né? Nós amamos o congregacionalismo, mas eu quero trazer aqui uma exortação. Querido, Deus não nos chamou para anunciar o nome de uma igreja. Kale e Sara, Robert e Sara não vieram para o Brasil para plantar uma igreja congregacional. Eles vieram para proclamar o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ter isso em mente. Olha só, a partir do versículo 6 e versículo 7, ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinham posto, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Lembram que elas saíram de casa com incenso, com mirra, com produtos para poder ungir o corpo de Jesus. O que elas esperavam era encontrar Jesus morto e elas iam cumprir um ritual religioso judaico. Elas foram para isso. Mas Deus moveu a pedra e o anjo exortou, vocês não vieram aqui para isso. Vocês vieram aqui para proclamar que o Nazareno, ele é Deus que veio, encarnou, viveu neste mundo, morreu na cruz, ressuscitou e agora vocês devem sair daqui para proclamar esta verdade. Não qualquer coisa. Não para pregar qualquer coisa. Não para ficar com uma lista de coisas a fazer e a não fazer, de princípios. Não para trazer qualquer ensinamento a não ser Cristo Jesus e este crucificado. Deus move pedras para que o nome de Jesus seja proclamado. Se Deus não está movendo pedras no seu ministério, na sua vida, na sua igreja, é hora de você pensar o que eu estou proclamando. Onde eu estou investindo meu tempo? O que eu estou fazendo? Será que eu realmente estou proclamando o nome de Cristo? O anjo falou para elas, vocês não vieram aqui para embalsamar um corpo morto, vocês vieram aqui para proclamar o Cristo vivo. É isso que muda a vida das pessoas, queridos. O que muda a vida das pessoas que estão morrendo, das almas que estão em dor, é colocar essas pessoas diante de Jesus e deixa que Jesus complete a obra. E quantas vezes nós estamos perdendo nosso tempo em construir estruturas, em criar tronos para nós mesmos. E nós estamos impedindo que pessoas entrem no reino dos céus, nós que fomos chamados para isso. Nós que somos testemunhas daquele Deus que deixou o trono, se esvaziou para morrer por nós na cruz, venceu a morte. Querido, esta é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos insistir na pregação dessa mensagem. E como vale a pena? E como isso muda a vida. Eu fico emocionado quando eu vejo, por exemplo, Fran e Rafa, esses que nos dirigiram agora da manhã. Quantas lutas esses jovens passaram desde a infância até se encontrarem aqui na nossa igreja em Florianópolis. E aqui quantas lutas que eles tiveram, quantos obstáculos para poder chegar até o altar, até o casamento. E Deus foi derrubando cada uma. E como valeu a pena cada momento que nós passamos juntos, proclamando Jesus, procurando as curas que precisávamos por Jesus, proclamando o Evangelho. E agora eu olho esses jovens nos dirigindo um grande grupo aqui na frente e fala, vale a pena, queridos, vale a pena deixar tudo para trás para pregar este Evangelho.
E por último, nós vamos ver no versículo 8 e 9. Nós só nos tornaremos realmente testemunhas fiéis desta mensagem, não por qualquer encontro. Percebam que elas se encontraram com aquele evento maravilhoso. A pedra foi removida. Havia um anjo dentro do túmulo. Havia um anjo ali. Eu fico imaginando aquele encontro maravilhoso. Mas observe que o resultado daquilo, do que se deu, versículo 8, você vai vendo. E saíram elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. O que eu tiro desta passagem aqui, o último tesouro que a gente vai trabalhar aqui, é justamente isso. Não é qualquer encontro que nos torna verdadeiros testemunhas de Jesus. Nem o encontro com um anjo, nem o encontro com um milagre. Elas ficaram paralisadas, elas não estavam prontas. O que faltava para elas se tornarem verdadeiras testemunhas deste evangelho? Nós vamos ver isso no versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelia 7 demônios, e partindo ela, depois desse encontro pessoal com Jesus, foi anunciá-los àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Como é revelador esse versículo. Aquela mulher, ela não era nada aos olhos dos homens. Era uma mulher que até pouco tempo ela era escrava de demônios. Sem falar da cultura desprezada pelo simples fato de ser mulher. E a escolhida para ser a primeira testemunha da ressurreição de Cristo Jesus. Mas ela só conseguiu ser testemunha fiel e pregar aos próprios apóstolos. Ela pregou a ressurreição aos apóstolos. Ela só conseguiu quando ela teve um encontro pessoal com Jesus. Nós precisamos restaurar o nosso altar diário desse encontro com Jesus todos os dias da nossa manhã. Todas as madrugadas, levantarmos pela manhã em busca deste Cristo que é vivo, ressuscitou, e é esta relação com Ele, diária, que vai nos tornar naturalmente. Ontem eu estava até falando com um irmão da igreja, eu louvo a Deus por não ser um bom pregador, mas eu louvo a Deus por Deus estar me dando a oportunidade de pregar a verdade. E o que nos dá a convicção de que estamos pregando o evangelho é essa intimidade com Deus, diária, no seu encontro de oração. Queridos e queridas, vocês querem ser realmente essas testemunhas do nascimento, da morte e ressurreição de Cristo Jesus, vocês precisam diariamente se encontrar com Cristo vivo, como disse ontem Jeremias, que aprendeu com o pastor Zefanias, esse encontro de duas pessoas que se amam, você com aquele que morreu na cruz por você. Não parem, perseverem, pedras vão ser removidas, impossibilidades para Deus são possibilidades, mas para um objetivo, proclamar o nome do Cristo Jesus, que está fazendo em você e fará através de você para a glória dele. Que Deus abençoe. Obrigada aí pela oportunidade.